Oi, galerinha! Estou aqui mais uma vez para fazer mais um vídeo Desafio Momento com Deus. E eu quero iniciar esse vídeo te perguntando algo. Como você tem se alimentado? Aí você vai falar, nossa, alimentado? Ah, eu tenho me alimentado bem, tudo, ou eu tenho me alimentado mais ou menos. Mas, na verdade, eu não quero falar sobre esse alimento do nosso dia a dia, comida em si. Comer realmente é uma coisa maravilhosa, eu adoro comer. Não existe nada melhor do que você estar com aquela fome enorme depois de um dia de trabalho, uma manhã de trabalho, você chegar e aquele prato maravilhoso e você comer, que quando a gente está com muita fome, aí que é mais prazeroso comer. Não existe nada melhor do que você ter andado assim um dia e tá aquele sol de 40 graus e você chegar na sua casa, chegar em algum lugar e beber um copo de água gelada. Isso é maravilhoso. É muito prazeroso. E o alimento, só que o alimento que eu vou apresentar para vocês hoje é um alimento que é mais prazeroso do que qualquer comida, qualquer fast food. Uma água que é mais maravilhosa do que qualquer uma que você tenha bebido já na sua vida. Qualquer uma, ainda mais aquelas da mina que são maravilhosas, geladinhas. Mas a água que a gente vai citar aqui, ela é muito mais prazerosa e ela mata muito mais a sede do que qualquer uma que você já bebeu na sua vida. E aí, a questão é essa, como você tem se alimentado? E é uma pergunta para a gente refletir todos os dias da nossa vida, que você possa refletir com todo o seu coração nessa palavra que eu vou falar hoje e que eu venha refletir nela também. Às vezes a gente acha que a gente está se alimentando super bem, mas na verdade às vezes a gente está se alimentando muito mal. Muitas vezes tem pessoas que, sei lá, não comem coisas muito saudáveis, só vivem de lanche, de porcaria, de pizza, não come nenhum legume, não come nenhuma verdura. E você olhando fisicamente por fora parece que tá tudo ótimo, tá tudo maravilhoso. Mas aí a pessoa vai lá, de repente resolve fazer um check-up e quando ela pega os exames, o resultado, ela vê que ela está cheia de problemas. Por fora ela está linda, maravilhosa, mas por dentro ela está numa situação crítica. E às vezes também, se a gente for levar isso para o nosso lado espiritual, às vezes por fora tem pessoas que estão assim super bem, super alegres, super felizes, mas se você for fazer um check-up da alma e do coração, a pessoa ela está totalmente doente. Às vezes ela está praticamente morrendo. E é sobre isso que eu quero falar hoje. Eu quero trazer para você uma reflexão sobre a sua vida espiritual. Como você tem se alimentado? Como você tem alimentado a sua vida espiritual? Você tem fortalecido o que, na verdade? Nós temos dois polos na nossa vida, a carne e o espírito. Você tem fortalecido a carne ou você tem fortalecido o espírito? Você tem alimentado muito mais a carne e negligenciado o espírito? Ou você tem alimentado o espírito e tem matado a sua carne de fome? Porque o ponto da vida de qualquer cristão, uma pessoa que tem desejo, tem vontade de estar ali face a face com Cristo, é você matar a sua carne de fome e você alimentar o seu espírito. E muitas vezes a gente acaba fazendo o contrário. A gente negligencia o espírito e só alimenta a carne. Aí, aparentemente, assim, você acha que a sua vida tá ótima. Só que aí, de repente, começa a acontecer os problemas. Começa você se sentir sozinho, começa a aparecer as provações e você não consegue vencer. E de repente tudo vai virando uma bola de neve e você não sabe mais como lidar. Eu te falo, a carne, ela é algo que, se a gente for ver, é um caminho que é muito prazeroso, é muito bom. Só que o caminho que ela leva é o caminho da morte. Agora, se você pega e você decide tomar o caminho do espírito, você alimentar o espírito, você vai passar por provações, você vai passar por obstáculos no meio deste caminho, só que você não vai estar sozinho. Você vai ter alguém junto contigo, que é Deus, o Espírito Santo, o nosso Senhor Jesus Cristo. Então você não vai passar só. Você vai conseguir vencer esses obstáculos.
Eu posso falar por experiência própria, com toda a convicção, com toda a certeza. Eu já estive no mundo e eu alimentava a minha carne, eu tinha negligenciado totalmente o Espírito Santo e eu vivia rodeada de pessoas. Só que em dados momentos da minha vida, eu sempre às vezes passava por alguns problemas e eu nunca tinha ninguém para me ajudar. Eu me via sozinha. E mesmo que eu alimentasse, mesmo que eu satisfizesse a minha carne, mesmo que eu fizesse tudo que ela desejava, tudo que ela queria, eu sempre tinha um vazio. Eu ia para as festas, eu estava no meio de pessoas, eu bebia e tudo mais, eu fazia tudo que minha carne desejava. Só que eu chegava em casa, eu sentia aquele oco, aquele vazio, aquela coisa ruim que estava faltando alguma coisa. Por quê? Porque o mundo ali, ele não satisfaz ele não preenche todas as lacunas. O mundo, ele te oferece máscaras. Ele quer, tipo assim, você precisa de coisas, você precisa preencher o teu coração e, tipo assim, ele te dá artifícios, ele te dá instrumentos para que você possa, assim, enganar essa vontade, esse desejo que você tem lá no íntimo do seu coração. E vamos dizer que você, naquele momento, naquele dado momento, no meio das festas, no meio das bebidas, no meio das pessoas, você sente até uma alegria. Só que não é uma alegria plena. É uma alegria momentânea. E essas máscaras, elas não conseguem tampar a verdadeira face que existe em você. Que é aquele olhar, assim, que clama por alegria, que clama por paz, que clama por amor. Entende? O mundo, ele só te oferece máscaras. Vai, tampa esse rosto triste seu, vou te dar uma máscara alegre. É isso que o mundo faz. O mundo, ele oferece artifícios. Ele oferece máscaras. Ele não oferece a felicidade plena, ele não oferece o amor verdadeiro e incondicional, ele não oferece nada disso. O mundo jaz no maligno. Se ele jaz no maligno, quem tá ali, quem tá comandando tudo ali, né? Geralmente é o inimigo. E o inimigo, ele te dá várias portas, vários caminhos, vários meios. E ele diz que todos esses meios levam alegria, sucesso e tudo mais. E na verdade, isso é um engano, porque o inimigo, ele veio aqui para enganar, ele veio para matar, ele veio para roubar, ele veio para destruir. Já Jesus, ele te oferece um caminho que é um caminho estreito, é um caminho de renúncia, mas que lá no final você vai encontrar a verdadeira paz que o mundo não te oferece. Deus não vai te dar uma máscara, ele vai te dar uma vida nova. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Ele te dá uma vida nova, ele te dá vestes novas, ele te dá a felicidade plena, ele te dá amor incondicional. Entende? Você não precisa usar máscaras, você não precisa usar artifícios, você não precisa fazer nada. Você não precisa se enganar e usar de nada para que você seja alegre, feliz e tenha paz. Nada disso. Deus, ele não usa desses métodos, ele não usa desses meios. Ele é o meio, ele é o caminho, ele é o método, ele é a fórmula. Ele é a verdade, ele é a vida, ele é o pão da vida, ele é a fonte de água viva. E é exatamente isso que eu queria falar para vocês. Onde você tem buscado a se alimentar? Quem você tem buscado alimentar? Você tem buscado alimentar a carne ou você tem buscado alimentar o espírito? Você tem ido em qual fonte? Qual fonte que você tem buscado matar a tua sede? Você tem ido buscar matar a tua sede nas fontes que o mundo te anuncia? Que ele fala, não, vem aqui que você vai matar sua sede, vem aqui que você vai resolver seu problema. Ou você tem ido na fonte verdadeira, que é Jesus Cristo? Ele é a fonte verdadeira. Ele diz na palavra dele que quem beber daquela água jamais terá sede, porque ele é a água da vida. Ele é a fonte que joga águas verdadeiras. Então, onde você tem bebido? Onde você tem ido lá matar a sede da sua vida, a sede da sua alma? Como é que você tem alimentado? Qual é o pão que você tem alimentado diariamente? O teu corpo. Você tem se alimentado das coisas desse mundo? Você tem
alimentado através de novelas, você tem se alimentado através de filmes, você tem se alimentado através de festas. Não tenho nada contra você ir numa festa, nem nada. Não tenho nada contra você assistir novela. Só que o que você tem visto? Porque tudo aquilo que a gente vê ou te edifica ou te destrói. Ou te faz crescer na vida, crescer espiritualmente, ou ele acaba te afastando do que é verdade, do que é correto, do que é certo. Muitas vezes a gente tem assim, às vezes a gente se alimenta de certas coisas que no início parece que é super ingênuo, que não tem nada a ver, mas aquilo vai modificando os seus valores, aquilo vai modificando a sua mente. O que as novelas têm pregado hoje? Muitas novelas têm pregado traição, suicídio, homicídio, que mais? Prostituição, que você tem que fazer tudo para você ter sucesso, você tem que fazer tudo para você alcançar o degrau que você quer, você tem que fazer o de um tudo. Não importa o que você vai fazer, não importa quem você vai ferir, não importa quem você vai pisar, não importa quem você vai trair, você tem que conseguir aquilo que você quer. O centro do mundo hoje fala que a gente tem que matar as nossas vontades, que a gente tem que realizar os nossos desejos, que a gente não tem que se importar com o próximo, que a gente não tem que se importar com o outro, que a gente tem que se importar com nós mesmos, que a gente tem que ir lá e ser feliz, não importa que custo, não importa por quê. Então, tipo assim, sempre é o eu, as pessoas... A gente tem ouvido o mundo pregar o egoísmo, o sucesso a todo custo, né? Você ter tudo a todo custo, a qualquer preço. E isso não é verdade. Jesus, ele prega o amor ao próximo. Jesus prega o negue a si mesmo. Deixe as suas coisas, deixe tudo que você tem, pegue a sua cruz e siga-me. Tudo que o mundo prega hoje é totalmente contrário à palavra do Senhor Jesus. Então a gente tem que saber o que a gente tem ouvido, a gente tem que saber o que a gente tem assistido, o que a gente tem visto. Entende? O que a gente tem falado, porque tudo que você alimenta, tudo que você ingere, vai ser aquilo que vai estar dentro de você e que você vai expressar depois. Se você tem ingerido coisas ruins, você vai expressar coisas ruins. Se você tem ingerido egoísmo a qualquer preço, traição, né, inveja, ciúmes, que são as coisas que a carne deseja, anseia, porque está aqui em Gálatas, do versículo 16 ao versículo 21, você vai expressar, vai sair de dentro de você exatamente essas coisas. Então a gente tem que parar para pensar, refletir, analisar, rever a nossa vida e ver exatamente o que a gente tem alimentado, o que a gente tem colocado para dentro de nós. São as coisas que alimentam a nossa carne ou são as coisas que alimentam o nosso espírito? Na verdade, a gente tem que acordar e buscar ter sintonia com o Espírito Santo. Buscar beber a água na fonte que é Jesus Cristo. Buscar comer o pão da vida, que é Jesus Cristo. Ele é quem mata a fome e ele é quem mata a sede. Ele é quem preenche as lacunas do seu coração e da sua alma. Ele não te dá máscaras, ele não te dá artifícios, ele não te dá essas coisas para, vamos lá, mascarar o que você sente, para tentar esconder as suas feridas. Não, ele quer sarar as suas feridas. Ele quer te dar um corpo novo, ele quer te fazer nova criatura, ele quer te dar vestes novas. O mundo só te oferece máscaras, coisas para você mascarar suas feridas. Ele não quer curar suas feridas, muito pelo contrário. O mundo vai te trazer feridas, porque ele vai pregar algo para você, você vai achar que aquilo é bom e quando você vai ver, você vai estar em trapos, você vai estar toda machucada, você vai se ver enganada, você vai se ver iludida. Eu não sei se você já passou por isso ou se você está passando por isso, mas eu já passei. Eu posso falar com toda a convicção. O que eu consegui no mundo foi só me machucar. Eu saí de lá ferida, eu saí de lá triste, eu saí de lá deprimida, eu saí de lá me achando um lixo, porque eu fui enganada. Eu não tive nada preenchido, nada. Muito pelo contrário, eu tive partes de mim machucadas, arrancadas,
E eu saí de lá com lacunas totalmente vazias. Por quê? Porque o vazio que você tem dentro de você é o vazio que é o lugarzinho que o Espírito Santo está esperando para você poder abrir a porta e ele poder entrar. Ele quer cear contigo, ele quer ser seu amigo, ele quer ser seu pai, ele quer ser seu consolador, mas você tem que saber que para você ter uma vida em sintonia com Cristo, você tem que alimentar o teu espírito. Você não tem que alimentar a sua carne, você tem que alimentar o teu espírito. Reveja o que você tem ingerido, espiritualmente falando. Reveja o que você tem se alimentado. Aonde tem sido as fontes que você tem se alimentado? Quais são as fontes? Se alimente da fonte, que é Jesus Cristo. Se alimente da palavra de Deus. Eu até peguei aqui uma frase que a palavra de Deus é o alimento para a nossa alma. A palavra de Deus. Acorde e leia a Bíblia. Leia livros que edificam. Leia livros que falem acerca de Deus. Alimente-se. Não se alimente de autoajuda, de pensar. Não tenho nada contra. Mas quanto mais você lê sobre Cristo, quanto mais você se aproximar da palavra dele, mais você vai se encher dele, mais você vai se fortalecer dele. Muitas vezes a gente pega trocentos livros que não edificam a nossa vida, que são pensamentos totalmente achismos humanos. E muitas vezes você vai ficar perdido ali também. Agora, se você lê a Bíblia, se você lê acerca de Cristo, de coisas que falem da vida de Jesus Cristo, você vai entender a obra e o propósito dele, que ele tem para contigo. Entende isso? Ouça hinos, ouça louvores que falem acerca de Deus, que falem acerca do amor dele, que falem acerca dos milagres dele. E que você louve junto com esses hinos. Se aproxime de Deus. O quanto mais você se aproximar de Deus, o quanto mais ligado você estiver nele, mais forte vai estar o teu espírito para vencer a tua carne. Entende? Então que você possa refletir sobre isso. Que você possa entender o que a gente tem, o que a gente está fazendo nesse mundo. Qual é o nosso propósito aqui? O nosso propósito é ser servos de Cristo, é servir a Cristo, é estar ligado com Ele, é poder cumprir o propósito que Ele tem separado para as nossas vidas. Cada vida aqui tem um propósito. Muitas pessoas, elas não querem saber, elas querem negar a Cristo. Então tudo bem, a gente tem livre-arbítrio, a gente escolhe o que a gente quer da vida. Só que o fim de tudo isso é um fim muito trágico, é um fim muito triste. E não é isso que Deus quer para a sua vida. Deus quer te dar vida e vida com abundância. E Ele tem uma morada lá no céu para ti. Então que você possa escolher adorar e servir a Ele. Mas que primeiramente você faça o essencial, que é alimentar o espiritual, alimentar o espírito. Entende? Que você possa rever as suas fontes hoje. Que eu possa rever as minhas fontes hoje. E que nós possamos buscar se alimentar cada vez mais da palavra de Deus, se ligar mais em Deus e vigiar mais naquilo que a gente tem visto, naquilo que a gente tem ouvido, naquilo que a gente tem colocado para dentro de nós, para que sim a gente possa expressar e que possa ser extraído de nossas vidas coisas que vão edificar o nosso próximo, abençoar o nosso próximo e que a gente venha ser um reflexo do Espírito Santo. Amém? É isso que eu quero deixar para vocês. Eu quero só deixar alguns versículos para enfatizar mais isso que eu falei para vocês até agora. E eu quero ler com vocês de João 4,14. Deixa eu pegar aqui, para não ficar só nas minhas palavras. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nela uma fonte a jorrar para a vida eterna. Quero ler aqui, João, agora. Isso aqui é o nosso alimento, que é o nosso Deus, né? Aqui ele fala que ele é a água da vida, que quem beber dele jamais terá sede. E isso, pra gente que tem uma comunhão com o Espírito Santo, a gente sabe que isso é muito real. Eu quero ler com vocês também João 6,63, que diz: o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. A palavra de Deus, ela é vida. Ela traz vida. Então, que a gente possa se alimentar dela. E eu quero ler também com vocês João 6,35, que fala assim: declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida, e quem vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Amém? Então, que a gente possa se alimentar cada vez mais de Deus. Ele é o pão da vida, Ele quer nos dar vida, vida com abundância. Ele é a fonte de água viva que mata a sede de qualquer ser humano, de qualquer alma, e que a gente possa
se alimentar dele diariamente e que a gente possa ser vidas abençoadoras, amém? É isso que eu quero deixar para vocês, que Deus abençoe a vida de vocês, ótimo fim de semana e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Grande beijo!